Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Terça-feira, 28 de julho, vamos ver o que tem no giro jurídico de hoje. O Supremo presta homenagem ao ministro aposentado Otávio Galotti e o Tribunal de Justiça de São Paulo analisa a responsabilidade de hotel por falha de segurança durante a hospedagem. Também vamos falar de acidente de trabalho em obra rodoviária e da reação do STF a uma declaração do presidente argentino Javier Milei contra Alexandre de Moraes. E no destaque da Lolere, o STJ decide como deve ser calculado o valor da causa em ações de rescisão de contrato build to suit. E na análise vamos discutir a falta de livros contábeis e a distribuição dinâmica do ônus da prova no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No final do episódio a gente volta para ler os comentários de vocês, então peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Antes de seguirmos com o episódio, a gente precisa dividir uma novidade muito especial com vocês. A Lolere está completando 2 anos. Foram 2 anos transformando assuntos jurídicos complexos em informação clara, interessante e útil. 2 anos construindo uma comunidade que acompanha diariamente o que acontece nos tribunais, no mercado, nas empresas e na sociedade. Afinal, esse sempre foi o nosso compromisso: entregar a sua dose diária de inteligência jurídica sem juridiquês e sem complicação. Mas ao longo dessa trajetória, nós percebemos uma coisa importante. Para crescer e se destacar no mercado jurídico, não basta conhecer apenas o direito. É preciso entender também de comunicação, tecnologia, inteligência artificial, negócios, gestão, liderança, autoridade, imagem profissional e relacionamento com clientes. Foi a partir dessa ideia que nasceu o Além do Direito, o maior evento online já realizado pela Lolere. Nos dias 27 e 28 de agosto, vamos reunir 10 grandes palestrantes para falar sobre os conhecimentos e habilidades que estão transformando a carreira dos profissionais e o futuro do mercado jurídico. E nós conseguimos trazer para essa celebração uma das personalidades mais importantes da história recente do direito brasileiro. Um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal estará conosco nesse evento, mas ainda não podemos revelar quem é. O anúncio oficial será feito hoje às 19 horas dentro de um grupo especial no WhatsApp. É nesse grupo que vamos revelar o nome do ex-ministro, apresentar os primeiros palestrantes e liberar o lote 0 das inscrições, com a primeira condição de lançamento do evento. Por isso, entre no grupo agora, o link está na descrição desse episódio. Quem estiver no grupo receberá o anúncio e o acesso ao lote 0 antes de todo mundo. Repito, hein? O link para o grupo oficial do Além do Direito está na descrição. Entre agora, permaneça no grupo e acompanhe a revelação amanhã às 19 horas. A Lolere está iniciando um novo capítulo da sua história e queremos você conosco desde o primeiro momento. E vamos para o giro jurídico. Morreu aos 95 anos o ministro aposentado Otávio Galotti, ex-presidente do STF e integrante da Corte entre 1984 e 2000. Nomeado pelo presidente João Figueiredo, Galotti presidiu o Supremo de 1993 a 1995 e teve atuação ligada à consolidação da jurisprudência constitucional nos primeiros anos de vigência da Constituição de 1988. Também integrou o Conselho Nacional da Magistratura, presidiu o TSE até maio de 1991 e exerceu interinamente a presidência da República em 2 ocasiões, durante viagens oficiais do então presidente Itamar Franco. Em razão do falecimento, o STF decretou luto oficial de 3 dias por resolução assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, no exercício da presidência. Durante o período, a bandeira ficará hasteada a meio mastro e eventos festivos estão proibidos nas dependências da Corte. A 33ª Câmara de Direito Privado do TJSP manteve decisão que condenou a administradora de um hotel a indenizar uma hóspede que teve o quarto invadido durante a madrugada por 2 pessoas desconhecidas. Segundo os autos, uma funcionária entregou a chave do quarto a uma pessoa que se identificou como hóspede. Por volta das 3h45, a mulher foi acordada pelos invasores, que disseram estar ali para aplicar um corretivo, mas deixaram o local ao perceber que ela não era a pessoa procurada. A indenização por danos morais foi fixada em
em R$20 mil, além de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. O relator, desembargador Samoreira de Oliveira, destacou a falha de segurança do hotel, responsável por garantir estadia segura. A decisão foi unânime. A terceira turma do TRT de Minas manteve a condenação de empresas de um consórcio responsável por obra na MGC 122 ao pagamento de R$200 mil em indenizações e pensão vitalícia a um servente atropelado por um rolo compressor durante serviço da recuperação da rodovia. O trabalhador atuava na aplicação de massa asfáltica quando foi atingido nas costas, ficou preso sob o equipamento e sofreu queimaduras pelo contato com asfalto quente, fraturas expostas e sequelas permanentes. As empresas alegaram culpa exclusiva da vítima, afirmando que ele havia recebido treinamento e teria entrado na área de atuação da máquina. O relator desembargador Danilo Siqueira de Castro Faria entendeu que a atividade era de risco e que não houve prova de culpa exclusiva do trabalhador. Foram mantidos os R$100 mil por danos morais e R$100 mil por danos estéticos e pensão vitalícia. O presidente do STF, Edson Fachin, divulgou nota oficial repudiando declaração do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o ministro Alexandre de Moraes. Em discurso na Convenção Nacional do PL em São Paulo, Milei se referiu a Moraes de forma ofensiva após o ministro não autorizar a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado. Na manifestação, Fachin classificou a fala como referência desrespeitosa, reafirmou a plena autonomia do judiciário brasileiro e afirmou que a presidência do Supremo deplora manifestações incompatíveis com a civilidade nas relações entre estados. No mesmo dia, Milei também esteve no Palácio dos Bandeirantes, onde foi recebido pelo governador Tarcísio de Freitas e condecorado com a Ordem do Ipiranga. E no destaque da Lawletter de hoje, a terceira turma do STJ decidiu por unanimidade que nas ações de rescisão de contrato de locação na modalidade Build to Suit, o valor da causa deve corresponder a 12 meses de aluguel, conforme prevê a lei do inquilinato e não ao valor integral do contrato. O Build to Suit, também conhecido como locação sob encomenda, é o contrato em que o imóvel é construído ou adaptado para atender às necessidades específicas do futuro locatário, normalmente uma empresa que pretende ocupá-lo por prazo longo. No caso analisado, uma empresa pretendia restabelecer o valor da causa em R$ 68,4 milhões, equivalente ao valor total do contrato discutido no pedido de rescisão. O colegiado, porém, manteve o acordo do Tribunal de Justiça do Paraná, que havia ajustado o valor para R$ 6,84 milhões, correspondente a 12 meses do aluguel mensal de R$ 570 mil. A relatora ministra Nancy Andrighi explicou que, embora o artigo 58, inciso 3 da Lei 8.245 de 91 não mencione expressamente as ações de rescisão de contrato Build to Suit, sua aplicação decorre de interpretação sistemática da própria Lei do Inquilinato. A ministra destacou que o artigo 54A, ao disciplinar essa modalidade contratual, prevê a aplicação das condições livremente pactuadas e das disposições procedimentais da Lei do Inquilinato. Por isso, em matéria de valor da causa, deve prevalecer o regramento especial da lei locatícia e não a regra geral do Código de Processo Civil. Na origem, as autoras ajuizaram a ação de rescisão de contrato Build to Suit e atribuíram a causa do valor de R$ 570 mil, correspondente a 1 mês de aluguel. Depois do referimento da tutela de urgência e do desprovimento do agravo de instrumento, elas desistiram da ação. A empresa ré pediu a correção do valor da causa para R$ 68,4 milhões, com base no valor total do contrato, além da condenação das autoras ao pagamento de honorários. A sentença homologou a desistência e corrigiu o valor da causa para esse montante, mas não fixou honorários. Em apelação, o TJPR reconheceu o cabimento da verba honorária, mas adequou, de ofício, o valor da causa para R$ 6,84 milhões. No recurso do STJ, a empresa sustentou que o Tribunal Estadual não poderia ter alterado o valor sem impugnação específica e que deveria ser aplicada a regra geral do CPC para ações de rescisão contratual. Nancy Andrighi observou que, em regra, a correção de ofício do valor da causa deve ocorrer até a sentença, mas a jurisprudência do STJ admite exceções quando há inexatidão material, erro de cálculo ou risco de enriquecimento sem causa por erro evidente. Para a relatora, o TJPR podia adequar o valor da causa ao critério previsto na Lei do Inquilinato, sem características
caracterizar julgamento extra-petita. A manutenção do valor de R$ 68,4 milhões, incompatível com a disciplina especial aplicável ao caso, poderia gerar enriquecimento indevido na fixação dos honorários. Com isso, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial e manteve o valor da causa em R$ 6,84 milhões. E vamos com a nossa análise de hoje, que está disponível lá no portal da Loléria. Ela é assinada por Kelly Viana. O tema central é a decisão da terceira turma do STJ sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando há ausência injustificada de livros contábeis obrigatórios. Por maioria, no RESP 2 174/726, a Corte entendeu que a falta desses documentos pode justificar a redistribuição do ônus da prova, especialmente em disputas envolvendo grupos econômicos, confusão patrimonial e dever de colaboração processual. O caso envolveu a massa falida da Tecnosistema Brasil, que buscava estender ao grupo TIM a responsabilidade por suas dívidas. A dificuldade estava em provar desvio de finalidade e confusão patrimonial com documentos que, em grande parte, estavam sob o domínio da própria parte que se buscava responsabilizar. Além disso, os livros contábeis obrigatórios da falida não foram localizados. As instâncias ordinárias reconheceram a dificuldade, mas mantiveram o ônus sobre a massa falida, indicando que ela poderia reconstituir parâmetros de mercado e comparar as condições praticadas com a TIM em relação a outros clientes. Para a análise, esse caminho era praticamente inviável diante do volume de informações concentrado no próprio grupo econômico. O relator original, o ministro Humberto Martins, acompanhado pela ministra Nancy Andrighi, votou por manter o acórdão paulista, com fundamento na súmula 7 do STJ. Prevaleceu, porém, o voto do ministro Moura Ribeiro, para quem o tribunal de origem reconheceu a dificuldade extrema de produção da prova, mas não justificou porque o grupo TIM não estaria em melhor posição para esclarecer a relação entre as empresas. A análise destaca que o artigo 373 do CPC permite a distribuição dinâmica do ônus da prova quando uma parte enfrenta prova impossível ou excessivamente difícil, enquanto a outra tem melhores condições técnicas ou documentais para esclarecer os fatos. Outro ponto central foi tratar a falta de escrituração obrigatória não como um vazio neutro, mas como indício de fragilidade na separação patrimonial. A isso se somaram a rapidez da falência, a ausência de contrato escrito por longos períodos, o ajuste informal às vésperas da quebra e a concentração de mais de 90% da receita da Tecnosistema em um único cliente. A decisão não cria inversão automática no IDPJ. O precedente indica que, diante da dificuldade real e documentada para comprovar a confusão patrimonial, o julgador deve enfrentar a possibilidade de redistribuir o ônus da prova. A conclusão é que o dever de colaboração processual, previsto no artigo 6º do CPC, ganha peso concreto. Quem detém documentos capazes de esclarecer a relação entre empresas não pode se beneficiar do silêncio desses registros. E esse foi um pequeno resumo da análise publicada lá no nosso portal. Para você conferir ela na íntegra, é só clicar aqui no link da descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição. Chegamos ao final de mais um episódio, pessoal, e hoje muito especial, né, Vitor? É hoje que começa a nossa competição no Gin Hats. Pois é, Gi, já começou, né? Tecnicamente começa na terça-feira, mas se ainda tiver alguém que quer participar e entrar no grupo, né, mesmo que com um dia de desvantagem, o link vai continuar aqui na descrição. E bora ver o que vocês andaram comentando na edição passada. E olha, gente, a Jéssica comentou o seguinte: bom dia, o tema do meu TCC foi justamente sobre a falta de representatividade de pessoas negras dentro do judiciário. Muito importante lutarmos para que as desigualdades não se perpetuem. Ótimo podcast, já faz parte do meu dia. Ficamos felizes com o seu comentário, Jéssica, e realmente é uma pauta muito importante que sempre que puder a gente vai estar trazendo aqui. No mais, eu quero agradecer também a todos que comentaram. O Reinaldo, Jamile, Dali Viegas, Marcela, Julie, Gilvane Falcão e Sheila. Muito obrigado, pessoal. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Todos os dias você recebe no seu e-mail várias outras notícias que não abordamos aqui no podcast para você se manter ainda mais informado. E não esquece de seguir a gente, avaliar com 5 estrelinhas e também compartilhar. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui e até amanhã.